dia, Dia das Crianças, né, Mari? Tão legal, né, essa data. Eu lembro sempre dos frescores, assim, das grandes emoções que eu tinha quando eu era criança. Ainda sou criança, né? Mas lembro da dificuldade que eu tinha, Mari, de entender, assim, quando meu pai falava assim, o Brasil, o mundo, a Europa, eu não tinha noção de distância, de tamanho. É bom isso, né? Bacana isso, bom, né? E aí quando minha mãe me dava beijo, falava muitos beijos, 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 infinitos beijos. E eu achava que o infinito terminava. Aí eu inventei assim, de falar assim, infinito mais 6. Então tudo era infinito mais 6. E hoje que eu sou pai de crianças já crescidas, estou experimentando a grande alegria de ser amigo de crianças. Tem um grande amigo meu, Giovanito, que joga tênis comigo. É maravilhoso ser pai e também amigo de uma criança, descobrir esse universo mágico que é tão grande que além do infinito, ainda tem mais 6, mais 10, mais 15, mais 20. Então, pra gente começar, um beijo infinito para todas as crianças, mais 6, tá bom? Mais 6. Porque hoje, no Dia das Crianças, a gente vai falar o quanto a brincadeira faz bem para a saúde da família toda. Se a criança brinca, se ela tem um brincar pleno, ativo, criativo, a gente pode ficar tranquila. A pediatra e médica do esporte, a doutora Ana Luísa de Sapinto, vai explicar como brincar desenvolve o cérebro e também vai falar por que a Organização Mundial de Saúde pede que os países aumentem o imposto sobre refrigerantes para diminuir o consumo. E você, tem medo de escuro? Sabia que alguns medos infantis chegam até a vida adulta? Medo do escuro. Sempre tem que dormir com as cortinas abertas ou com o abajur aceso. Eu tenho que cobrir, nem que seja só o pé, mas tem que estar coberto. Porque vai que alguém puxa. Mas quem canta, os males espanta. Por isso, com a gente aqui no estúdio, o grupo Tiqueque. Alô, alô, como vai? Alô, alô, como vai? Você se Diana Tati, Cris sua Bock mãe e ou com Ângelo seu Mundi. Alô, alô. Bom, hein? Vamos dançar também hoje, Mari. Mas é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Você quer brincar com a gente? Então, desce pro play! Vamos lá! Vai, vai, vai. Nossa Senhora! Vai, vai, vai. Alô, alô. Como vai? Você se parece com quem? Com a sua mãe ou com seu pai? Doutora Ana Lúcia, a gente está aqui no estúdio hoje com muitos brinquedos. Aliás, a gente estava comentando como a gente queria que a gente tivesse essa brinquedoteca aqui à nossa disposição quando a gente era criança. Com vários brinquedos que simulam alguns objetos do nosso mundo adulto, algumas situações do nosso mundo adulto. A brincadeira prepara a gente para crescer? Sem dúvida, porque com as brincadeiras as crianças conseguem vivenciar as coisas do cotidiano, experimentar coisas novas, estabelecer relações entre elas diferentes, vivenciar emoções que algumas vezes estão um pouco difíceis, por exemplo, chegada de um novo irmãozinho, que isso gera às vezes algumas questões importantes para elas, e fora isso, a questão da importância de brincadeira para a questão física. Elas testam habilidades novas, como correr, saltar, pular. Quer dizer, é extremamente importante a brincadeira, né? Muito bem. Hoje nós estamos com esses visitantes ilustres aqui. Estão colorindo o nosso estúdio. Clarice, Emanuele, Felipe, Isabela, Lara, Letícia, Lorena, Lorenzo, Luíde. Tem uma Mariana linda aqui também. Miguel, Pedro, Sofia e Sofia também. Alguém tem medo, gente? Quem tem medo do escuro? Não, medo de palhaço. Não, mas medo de... Você tinha. Também. Medo de lobo mau. Não. Mas medo de escuro ninguém tem? Alguém falou comigo que tinha medo de escuro. Você. O Miguel tem medo de O escuro. Miguel. Vira pra Mari e fala aí, por que você tem medo de escuro? Eu tenho medo de ficar sozinho. Aí, quando eu era criança, eu achava que tinha um bicho-papão debaixo da minha cama. Aí eu achava que o bicho-papão era do escuro. Bicho-papão do escuro. Eu também tinha muito medo. Eu fico com medo. Você também tem. Como é seu nome? Lourenço. Lourenço. Eu tenho medo de escuro quando eu fico sozinho. Aí eu tento procurar minha mamãe e de vez em quando eu acabo achando ela. E quando eu fico perdido, assistindo TV.
Muito bem, Fê. Ele também procura a mamãe, igual o Miguel lá em casa, que tá morrendo do medo escuro, viu? Medo escuro se bobear, eu tenho até hoje, Mari. Porque existem medos, né, doutora Ana? Que começam na infância e vão acompanhando a gente até a vida adulta, né? Esse é o assunto de hoje do destemido e corajoso repórter paranaense Bruno Fávaro, na série sobre medos. Respeitável público, seja bem-vindo ao circo. Debaixo dessa lona, tudo é diversão, tudo é alegria. Seja bem-vindo à infância, quando tudo é doce. Nem tudo. Durante essa época existe um medo infantil que pode durar até a vida toda. Um divertido palhaço pode causar um pavor enorme. Ou então um escuro, um medo incontrolável. Eu fico com medo, eu não sei o que tem no escuro, então eu não gosto. Eu fico ansiosa, meu coração até palpita, assim. Medo do escuro, medo do mar, tenho medo de barato. São medos que perseguem as duas desde a infância, exatamente a fase onde são criados quase todos os medos que nos acompanham pela vida. A Ana Paula até desistiu de ser enfermeira ou policial porque teria que trabalhar à noite. Sempre foi minha vontade, desde pequena eu dizia que eu ia ser enfermeira. Para dormir, ela criou um ritual. Eu embolo o pé. Eu tenho que cobrir, nem que seja só o pé, mas tem que estar coberto. Eu cubro meu pé. Por quê? Porque vai que alguém puxa. Já Alexia tem uma lanterna em cada canto da casa. Sempre tem que dormir com as cortinas abertas para entrar a claridade da rua, ou com a TV ligada, ou com o abajur aceso. Aí eu acabo não descansando direito, sabe? Ou eu demoro muito para dormir porque eu fico com medo de dormir, estar escuro e tal. Mas tem hora que nem o abajur resolve. Ela tem que dormir acompanhada. O Bem-Estar chamou o psicólogo Carlos Esteves para ajudar a Alexia. O que a gente conversou aqui, ficou claro para a Alexia, conversando com ela, é que a presença de alguém ao lado dela faz diferença e que não é o escuro propriamente dito. E a recomendação seria que a Alexia entendesse melhor o porquê disso na vida dela. Ela dorme no escuro hoje acompanhada e seria possível dormir no escuro sozinha. Para chegar lá, a terapia com psicólogos ajuda, até para vencer aquele pavor de barata que a Ana Paula também tem. Da mesma forma que eu entendo como isso foi instalado, eu posso começar a trabalhar de uma maneira a desconstruir o medo. Aqui nessa clínica em São Paulo, com a ajuda desse óculos e todos esses equipamentos, eu vou passar por um processo de realidade virtual. A intenção é ver ali uma aranha e tentar matá-la. Vou colocar esse óculos aqui e aí, seja o que Deus quiser. O simulador imita os movimentos das minhas mãos, aumentando a sensação de realmente estar diante de uma aranha. Você sabia que ela faz isso aqui, ó? Procure entender, né, que aquele animal é bem menos perigoso do que aquela construção que ela traz. Pega ela. Vem cá, vem. De acordo com cada um, né, qual será o enfrentamento que ele vai ter. Se ele vai querer matar, né, se ele vai querer afastar o animal. Como ele, assim, construir o comportamento realmente de enfrentamento. Não precisa chegar tão perto. Você quer matar ela? Com toda certeza. Dá um tapa nela. Um tapa? É. Pronto. É apavorante, tá bom. Tu chega, né? Matou a aranha, mas viu como é que ele ficou com medo? Eu vi de verdade, hein? De verdade. Ah, Brunão. O Tiqueque tem uma música, Tô Com Medo. Vamos ouvir um pouquinho. Vai chegando aquele horário, papai e mamãe vem me chamar. Como me escondo no armário, já tá na hora de deitar. Pego, tiro a pilha do relógio, para o tempo não passar. Vou até o escritório, papai, preciso conversar.
Papai, tô com medo. Tem um bicho do lado do espelho. Filho, veja bem, é a fralda e a chupeta do neném. Vou dormir com a porta aberta, pra qualquer coisa eu chamar. Papai, a luz pode ficar acesa, senão acho que não vou aguentar. Ligo toda a minha cabeça e começo a sonhar. Doutora Ana Lúcia, mais um sonho. a gente sabe, essa questão do medo é uma questão bastante complicada nas crianças. E eu vou levantar para você não ficar abaixado assim. O meu filho, como eu disse, está com muito medo. Ontem eu li um livro para ele sobre o escuro e que o escuro vira amigo dele. Eu falei, vamos falar com o escuro? Aí ele falou, oi, escuro, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você vai me trazer de Dia das Crianças? Eu falei, vou trazer a lua cheia pra você. Ele falou, escuro, você não sabia que eu gosto de brinquedo, de carrinho? Como é que a gente pode ajudar eles a brincarem e a lidarem com medo? Não, eu acho que tem que fazer assim, que nem você fez. Quer dizer, pegar o que eles têm medo, se é do escuro, se é do bicho. É lógico que não é terapia cognitiva com criança, mas tentar assim, uma aranha. O que a aranha faz? A aranha come mosquitinho, que o mosquitinho pode picar você, entendeu? Aí tô com medo, sei lá, de um bicho maior, de um cachorro. Mas pega um cachorrinho menor para ele passar a mão. Quer dizer, tem que fazer esse lidar com eles, com a situação, para poder tirar. Porque, na verdade, o medo não é daquilo, né? É um outro medo que eles revertem para aquele animal. Quer dizer, se você for pensar qual é o medo que ele tinha de aranha, ele pisa em cima e mata a aranha. Acabou, né? É outro medo. Então, na verdade, às vezes, quando é pequenininho, você fica com medo porque nasceu outro irmãozinho, você não vai dar mais atenção para ele. Você entendeu? Aquele medo representa outras coisas. Todos os medos, mesmo do adulto. O medo do escuro do adulto não é o medo, é o medo do desconhecido, é o medo de enfrentar uma situação nova, entendeu? É o medo de ser checado. Não é real. Não, nunca é. É sempre o medo transferido. Então, por exemplo, sei lá, tem gente que tem medo de galinha, de pintinho. Dá uma bicuda na galinha e não vai embora, não é verdade? Coitado da galinha. O Lourenço sofreu aí esse rolo de pastel acabou passando perto da testa do Lourenço, mas tá tudo bem com ele. Já ganhou o beijinho da mamãe ali, tá tudo certo. Agora a gente tá falando do desenvolvimento da criança, um desenvolvimento físico, tem um desenvolvimento da fala também, né? A partir de um desafio antigo, chamado Trava-Língua, né? Que vocês também têm, né? Uma música sobre isso, né? Temos sim. Não vou nem perguntar como é que é a letra, porque eu acho que é difícil, né? A gente vai fazer pra você. É? Cabaça, cabeça, cobiça, cabrocha com bruxa. Olha o trava-língua. Batata, pateta, putinha, patota, batuta. Eita, nossa língua. Na sala, no selo, no sino, no sono, no susto. Olha o soluço. Ultrapassa, tropeça, trupica, pra troca, tripula. Eu já tô confuso. Trava, trevo, tribo, dobro, truco. Já faz, desce, José, João. Mala, mela, minha mola, mula. Saca, Zé, caxica, saca, chão. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. 3 pratos de trigos para 3 tigres tristes. Velha da bochecha murcha, moça da bochecha inchada. Num ninho de mafagafos, 10 mafagafinhos, aquinhos, 10 mafagafos, arbondes, mafagafos, será? Trava, trevo, tribo, dobro, truco. Já faz, desce, José, João. Mala, mela, minha mola, mula. Saca, Zé, caxica, saca, chão. Trava, trevo, tribo, dobro, truco. Já faz, desce, José, João. Mala, mela, minha mola, mula. Saca, Zé, caxica, saca, chão. Você vai tentar, Fê? Ele não me ouviu. Você vai tentar? O que é original não se desoriginaliza. É o único que eu sei. Mas mandei bem. Foi bom. Arrasou. Vamos entender aqui no telão, doutora Ana, como a brincadeira pode ajudar a gente a desenvolver o cérebro, né? Tem muitas coisas que a gente pode ver aqui quando a gente está brincando, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que a gente mexe? O que é tão importante para a nossa cabeça a gente brincar? Eu acho que a gente pode dividir em coisas físicas, né? Então a questão do desenvolvimento das habilidades de correr, de saltar. Então os músculos, os ossos ficam mais fortes.
Com relação à visão, eu acho que pode ser um detalhe importante que a família, na hora que a criança estiver brincando, olhando, estiver colocando o brinquedo ou o livrinho de história muito próximo, atento, que essa criança pode estar com alguma dificuldade para enxergar. O desenvolvimento do cérebro como um todo, as questões cognitivas que a gente estava colocando, que o brincar faz com que a criança tenha experiências emocionais, experiências do dia a dia, e o próprio exercício estimula mais a parte do sistema nervoso central. Olha o exemplo aqui do equilíbrio aqui, né? ó. Fora a questão da do Marianinha. Tudo isso, né? Muito bacana. O estúdio está animadíssimo. Gente, daqui a pouco vamos falar de um assunto muito importante. Vai começar já? A hora e a necessidade da criança começar a fazer terapia. Isso ajuda a família inteira. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Ajuda a gente a lidar melhor com a criança. Saúde! Estamos de volta! Tá uma alegria só! Dia das Crianças, até a doutora Ana está trabalhando aqui no cenário. Mas vamos começar? Vamos cantar? Quero começar, mas não sei de onde. Vamos lá. Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Será que o mundo começou em janeiro? Será que o amor começou com um beijo? Será que a noite começa no dia? Será que a tristeza é o fim da alegria? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Vamos começar então esse bloco falando sobre terapia para as crianças. Eu tô aqui tomando um chazinho, elas já me fizeram vários chás, são deliciosos. Mas qual será o momento para você identificar que seu filho está precisando de terapia? Às vezes você acha que ele está meio quietinho. Será que é o momento de procurar uma terapia? Michele Loreto vai contar pra gente. Entre desenhos e brincadeiras, pode parecer só um momento de diversão de uma criança. Mas aqui tem muito mais. Essa é a maneira como os médicos e psicólogos conseguem entender o universo infantil durante uma terapia. Então, através disso, a gente começa a conversar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo interno. Na verdade, a linguagem do adulto pode ser muito mais enganosa do que a linguagem do brincar. O brincar é muito mais puro. E é com essa pureza, com tanta sinceridade, que os problemas vão aparecendo. O engraçado, às vezes, é que muitas vezes os pais levam por uma causa, vamos supor, ele está muito rebelde, tem um comportamento muito... E a criança ou o adolescente diz outra causa. Eu estou deprimido, estou sofrendo bullying ou qualquer outra coisa. Tá mais fácil agora a relação? Muito mais fácil e agradável, né? E não existe uma hora certa para começar. O importante é ter atenção aos sinais. Uma criança que brincava e, de repente, parou de brincar. Uma criança que nunca desenvolveu brincar. Ou uma criança que começa a ter uma brincadeira muito repetitiva, com um tema muito repetitivo, por exemplo, um tema violento ou um tema muito sexualizado, é um indício importante de que algo está acontecendo. É um momento bom para pensar numa avaliação, pelo menos numa terapia. Aqui é minha cachorrinha. Eu amo ela, por isso que eu estou desenhando. E os cachorrinhos não ficam só nos desenhos. Eles também são instrumentos nesse processo da terapia. Aqui, o assistente é o Madiba. Senta. Ele é um brinquedo vivo, né? Vamos dizer assim, é um brinquedo que interage, que elas conseguem ter uma interação, que conseguem desenvolver ali com ele uma relação. E ele está proposto para a criança, né? Então, se a criança quiser só fazer um carinho, ele está à disposição. Se a criança quiser pedir um comando, ele está à disposição. Se quiser jogar uma bolinha, ele está à disposição. E durante a terapia, com todo esse processo lúdico, né, através de brincadeira, desenhos, através até mesmo da conversa, o terapeuta vai tentando, assim, montar um quebra-cabeça para entender o mundo dessa criança. Mas tem uma peça que é fundamental que, se não tiver, não fecha esse quebra-cabeça, que é justamente a participação da família.
Se não houver um suporte familiar, a terapia fica uma coisa muito pontual. Quanto tempo teu filho faz terapia? 3 meses. Hoje faz 3 meses e hoje a gente está tendo alta. E o que você acha que mudou? Olha, foi assim muito importante, eu acho que para a gente, não só para ele, mas para a família. Ajuda a gente a se conhecer. Fundamental, realmente. Agora, tem uma coisa, doutora Ana, que muitas crianças adorariam poder fazer num dia chuvoso, porque elas querem brincar lá fora, que é isso aqui, ó. Sol aparece! E aí vem o sol. Maravilhoso. Nossa, seria maravilhoso, né, fazer isso. Muito bom, muito bom. Sim, Salabinha, aparece um sol pra mim. Pronto, Seria uma acabou. mágica. Uma né? mágica. Agora, qual a importância do sol para as crianças? A gente está vendo crianças ali pulando corda, fazendo várias atividades aqui, andando de patinete. Por que elas precisam do sol? O sol é extremamente importante porque ele é como se fosse um catalisador de vitamina D. Então a gente precisa da vitamina D para poder ela ficar dentro dos ossos, para os ossos ficarem mais fortes e você não ter risco de ter osteoporose na sua vida adulta. Só que a vitamina D é importante para uma porção de outras coisas. Então você pode estar com uma criança cansada, uma criança ficando com muita infecção, uma criança mal-humorada e ela está com uma deficiência de vitamina D. Esses são sinais de que a criança pode estar com falta de vitamina D. Então, os sintomas que podem acontecer. Então, a vitamina D ela tem muita importância. Ela ajuda nessa parte óssea, mas ela é importante para o sistema imunológico. Ela tem uma relação com o maior risco cardiovascular. Então, está associada baixo de vitamina D com você ter um risco maior de cardiovascular na vida adulta. Então, ela tem uma importância, é bem importante, fundamental. Vamos ali perto do Fê para a gente poder ouvir o que ele está falando, que hoje está difícil a gente escutar a distância. Estamos falando de movimento, estamos falando de atividade. Agora, dormir também, depois de se exercitar bastante, é importante para crescer, que é fundamental, né? O dormir ele tem funções importantes, que é você se recuperar do seu dia a dia, mas principalmente ele tem um local no cérebro. A hipófise. Isso. A hipófise é um local específico onde você libera o hormônio de crescimento. E é esse hormônio de crescimento que faz com que a criança cresça. Por isso que é importante dormir à noite e no escuro. Aí vem o medo do escuro, que não é bom dormir com a luz acesa. Pois é, mas é aí que vai crescer. Tem que dormir bem para crescer, né? Porque toda criança quer crescer, né, doutora? Todo mundo. É impressionante como eles ficam preocupados, o que tamanho que eles vão ficar. Sempre querem saber. Agora, se quiser virar um gigante, quer ver? Quem quer virar um gigante? Alguém quer virar um gigante? Gigante! Um gigante do ar! Música do Tiqueque. Era uma vez um gigante que gostava de caminhar, mas a sua passada era tão grande que 1,5 passo era um passeio ao topo do Pico dos Andes. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, que era enorme também no nome. Teutônio Parrudo, Garrido, Golias Galante, Lacerda, Pedroso, Peixoto, Cardoso, Carvalho, Cabral, Cavalcante. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, do nome enorme, que tinha a barriga de um elefante. Seu prato daria pra 20 homens. Devorava o almoço, engolia até o osso e ainda ficava com fome. Era uma vez um gigante, o gigante do Passo Grande, do nome enorme, da barriga de elefante, que quando dormia roncava um monte, tão alto que até parecia ligado num alto-falante. Tremia o chão, tremor de trovão, um ronco nem um pouco elegante. Falando aqui do Dia das Crianças, hoje eu queria lembrar que o Ministério da Saúde anunciou que a partir de janeiro do ano que vem, os meninos de 12 a 13 anos também vão ter disponíveis as vacinas para o vírus HPV. Era uma vacina que antigamente, desde 2014, está na rede pública já, mas só para as meninas. Qual que é a importância dessas vacinas para os meninos também, doutora? Na verdade, o que acabou acontecendo, assim, essa liberação para os meninos dos outros países já acontece desde 2011, quer dizer, uma recomendação bastante antiga. Então, foi uma determinação extremamente importante, que uma vez
vez que você dá só a vacina para as meninas, o número de HPV nos meninos, adolescentes e adultos jovens e, consequentemente, o câncer de pênis e orofaringe aumentou demais. Então, para a gente da área da saúde, assim, a gente comemora no Dia da Criança, a gente fica extremamente feliz, porque é uma medida de saúde pública extremamente importante. Uma vacina que protege contra câncer de colo de útero, câncer de pênis e câncer de orofaringe. E com as mesmas recomendações para as meninas, são 2 doses também, a mesma idade, antes de iniciar a vida sexual ativa. E deixar claro que não significa que muitos pais ficam preocupados que a gente está incentivando a prática mais recente. Não tem nada disso. Só enfatizando que para as meninas já é de graça, para os meninos ainda não era, mas ela agora já faz parte da carteira de janeiro do ano que vem. Então, a partir de janeiro do ano que vem, os pais têm que levar as meninas e os meninos para serem vacinados. Tá bom. E também vamos falar daqui a pouco sobre a recomendação da Organização Mundial de Saúde de aumentar o imposto nos refrigerantes e bebidas adocicadas para diminuir o consumo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Saúde, estamos de volta, Dia das Crianças. Alguém aqui tá com dente mole, gente? Eu sei. Ah, é? Tem já tem gente de janelinha aqui também. Então fala, Fubá. 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 E o dente mole, Tchê, como é que é? É assim, ó. Hora do rock and roll. O meu dente tá ficando mole, feito maré mole, eu tô achando que ele vai cair. Dente de leite não é permanente, se a gente cuidar bem dele, um dente forte há de vir. E eu cuidei tanto desse dente agora, bambu, passo, escova, fio bem manso pra não agredir. Mas não tem jeito, esse dente já foi feito pra durar tão pouco tempo que eu desisti. E agora eu quero um caminhão de chocolate pra comer tudo à vontade, ninguém vai impedir. Aê, que legal! Muito divertido aqui o nosso estúdio do Bem-Estar, mas vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo com o G1 Minuto. Olá pessoal, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Fernando Veloso, pediu demissão no fim do dia ontem. Veloso disse que a polícia não tem conseguido fazer o trabalho direito por conta da crise e citou a escassez de recursos da corporação. No mesmo dia, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, já tinha pedido demissão e a gente continua acompanhando a situação no Rio. Em Fortaleza, a polícia prendeu um personal trainer que vendia anabolizantes em academias de luxo. Na mesma operação, outras 8 pessoas foram presas, suspeitas de desviar mais de 85 mil medicamentos na capital cearense. E além do Dia das Crianças, que está rolando aí no Bem-Estar, hoje também é dia de Nossa Senhora e muita gente aproveita para visitar o Santuário Nacional em Aparecida, aqui em São Paulo. Já tinha vigília rolando desde meia-noite e no G1 tem a programação das celebrações que acontecem por lá. Mari, Fê e toda essa criançada. Boa, Cauê, e a camisa do Cauê com todas essas caras e bocas aí, né, Cauê? Boa, Cauê! Obrigada, Cauê, bom trabalho para você. Vamos falar um pouquinho sobre a recomendação da Organização Mundial da Saúde, doutora Ana. Pode brincar à vontade. A Organização Mundial da Saúde concluiu num estudo que aumentar o preço dos refrigerantes e das bebidas açucaradas poderia reduzir o consumo e isso ajudaria a combater diabetes, obesidade infantil e também as cáries nas crianças. Por que isso é tão importante? Porque a quantidade de açúcar dessas bebidas, desses refrigerantes e de alguns sucos até é uma quantidade de açúcar muito grande e que tem um risco maior de desenvolver essas doenças e principalmente as cáries. Além disso, algumas famílias gostam de, não vou dar o refrigerante sem açúcar, mas tem a questão do gás. O gás atrapalha a digestão das crianças, faz com que elas comam uma quantidade menor, que acaba dilatando muito o estômago. Bom, a gente termina o programa de hoje com uma sugestão criativa para as mães, para os pais, para os irmãos. Uma música que também é uma comida gostosa, é uma salada. Tiqueque. Só dá um aviso que quem gostou do Tiqueque, eles vão tocar hoje ainda em Campinas e amanhã no Rio de Janeiro. Filhinho lindo, amor do meu coração,
Posso pôr uma cenourinha junto com seu macarrão. Não. Mas, meu amor, só salsicha assim não dá. Põe um pouco de chuchu, você não vai nem notar. Não.